ultrapassadas essas questões que foram colocadas a respeito das receitas públicas, vamos iniciar, a partir dessa aula, o estudo envolvendo as despesas públicas. A gente sabe que, em termos gerais, a finalidade do Estado ela é alcançar aqueles objetivos que foram traçados no artigo 3º da Constituição Federal. Então, toda a máquina estatal ela tem como objetivo propiciar o bem-estar da população e garantir a prestação de serviços públicos que sejam essenciais. Mas quando a gente pensa em despesas públicas, não é uma questão tão simples, porque várias são as questões que envolvem o gasto público. Quando a gente parte aí de uma premissa de que todo gasto público ele precisa de uma receita, a gente tem que ter em mente que é o gestor público que tem que definir quais são as necessidades públicas primordiais que devem ser alcançadas. Ou seja, a partir de um plano governamental, dentro daquilo que ele estabeleceu cumprir e que ele acredita ser necessário para a população, ele vai verificar qual área deve ser destinado o maior recurso para o desenvolvimento justamente dessas políticas públicas. Quando a gente pensa com um exemplo geral, um exemplo genérico aqui, um hospital público, a gente pensa que toda aquela estrutura, aquele aparato para que haja prestação de serviços atinentes à saúde pública à população, é necessário o emprego de muito dinheiro público, o que a gente denomina então de gastos. Dentro então dessa estrutura, a gente pensa que o Estado ele gastou com obra para construir aquele hospital, ele também gastou com maquinário, com equipamentos necessários, insumos, remédios e também ele tem um gasto com relação ao pessoal que irá atender os pacientes que porventura necessitem do Sistema Único de Saúde, como enfermeiros e médicos. Toda essa equipe, tanto de recursos aí humanos, quanto também de recursos materiais, eles são definidos como necessidades públicas. Então, dentro desse conceito de gastos, de despesas públicas, a gente tem que a principal finalidade das despesas públicas é garantir a realização dessas necessidades públicas, justamente para possibilitar que haja a prestação de serviços públicos essenciais à população e também que haja também a manutenção de todo o aparato da máquina estatal. Tudo isso, então, está ligado com o conceito de despesa pública. Então, percebam, quando olhamos todo o Estado e toda a sua estrutura, pode-se verificar que não é simples, então, dinamizar todos esses gastos, porque em mínimos detalhes a gente pode perceber o emprego aí e o gasto público. Então, destaco para vocês e quero que frisem isso no estudo de vocês, que as despesas públicas elas estão intimamente ligadas com o cumprimento dessas necessidades públicas. E essas necessidades públicas, elas dependem de uma decisão política, ou seja, somente o gestor ele vai verificar, dentro do contexto que ele esteja vivenciando, qual vai ser a prioridade no gasto público, ou seja, dentro do que ele tem de situações, ele vai aplicar aqui seus recursos em uma determinada pasta, em um determinado plano de governo. Pensando então no contexto atual que estamos vivendo, com a pandemia aí do coronavírus, podemos perceber pelos noticiários uma preocupação muito grande, principalmente dos nossos governantes aí na esfera federal, em tentar manter uma política econômica que assegure ao cidadão que não tem uma renda a possibilidade de ter, por parte do Estado, uma contraprestação para que ele não morra de fome, por assim dizer. Isso é uma definição de uma política pública, uma decisão política que está sendo tomada dentro desse contexto de calamidade pública que estamos enfrentando para atender uma necessidade pública.
Ou seja, temos que atender aquelas pessoas que não terão renda justamente em razão da quarentena que estamos sendo submetidos. Se as pessoas não estão trabalhando e não estão tendo, né, o percebimento, né, recebendo salários em razão, né, da impossibilidade de justamente trabalhar, de oferecer serviços, de, enfim, comércio, de uma forma geral, estabeleceu-se então como agora uma prioridade dentro do governo, uma política talvez aí econômica para salvaguardar empregos e uma renda mínima para a população. Entenderam basicamente por que eu falo que as despesas públicas elas estão intimamente ligadas com essas decisões políticas? E essas decisões políticas, elas que vão determinar, elas que vão escolher quais são as necessidades públicas em um determinado contexto para poder auxiliar aí a melhor prestação de serviços públicos para a população. Nesse mesmo contexto que estamos de pandemia, a gente também vê o esforço aí do emprego de recursos públicos para custear, por exemplo, todo o aparato da saúde pública, que teve que ampliar leitos, contratar mais médicos, contratar e comprar remédios e testes, por exemplo, para poder realizar nas pessoas que têm, né, alguns sintomas do coronavírus. Ou seja, é uma outra decisão política que está sendo tomada para se atender uma necessidade pública periclitante em que as pessoas estão sofrendo com essa enfermidade e que está gerando, de certa forma, esse caos no sistema público de saúde. Então, agora, como a gente percebe, tem uma decisão política por detrás que está definindo uma prioridade no emprego aí dos recursos públicos para atender determinadas despesas. Apenas para frisar, e isso eu quero que vocês levem durante todas essas aulas que a gente for trabalhar o assunto despesas públicas, que todas as despesas, elas necessariamente devem ter autorização legislativa e a respectiva fonte de custeio, ou seja, eu não posso gerar uma despesa sem estar vinculada aqui a uma receita. Eu preciso, então, previamente ter uma dotação, ter um dinheiro reservado para poder executar essa despesa. E mais, essa despesa pública tem que estar previamente prevista aqui em um comando normativo. E aí que a gente sabe que o comando normativo que prevê, em termos de orçamento, né, a estimação das receitas e a fixação das despesas é a Lei Orçamentária Anual.